Sejam bem-vindos, quem está entrando na live, no nosso chá das 4. Bem-vindos, quem é que está aí com o chazinho também. Hoje o nosso tema da live, do nosso encontro do chá das 4 é sobre o empreendedorismo na área da cosmética natural, da saboaria natural, desse universo, né, do empreendedorismo que tem crescido bastante no mundo inteiro, no Brasil, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então sejam bem-vindos, consumidores, consumidoras, mulheres da área que são interessadas nessa temática, nesse conteúdo, ou profissionais já da área que estejam aí também, se quiser dar um oi, para a gente ir partilhando e trocando aqui. É sobre esse contexto que a gente vai trocar hoje, vai trazer informações a respeito de como é que está esse mercado no Brasil, no mundo, as tendências do empreendedorismo na área de produtos naturais, né? Produtos naturais, orgânicos, o setor dos o vegano, esse universo do veganismo também, do artesanal e também do industrial. Então eu vou trazer aqui na minha cola de estudos que eu fiz, que eu copiei aqui para vocês, a gente vai abordando um pouquinho de cada tema. E aí, o subtítulo, né, o subconteúdo é o empreendedorismo na área de cosmética natural, as oportunidades que a gente enxerga nesse mercado hoje e também os desafios, né? Então a gente vai falar dos dois lados, né, da moeda aí que a gente tem, tá? E tudo isso porque a gente está construindo aqui conteúdos e temáticas e trazendo cada vez mais temas acerca do empreendedorismo, para produtoras, né, para empreendedoras também, porque é um nicho que a Feito Alma também está crescendo, que a gente já tem os cursos, né, a gente faz alguns cursos de, por exemplo, a saboaria, da cosmética, outros encontros aí acerca de medicina natural e tudo, né, para ensinar, para compartilhar saberes, mas a gente está construindo agora uma bagagem maior, né, um corpo muito mais fortalecido, né, de conteúdos, de profissionalização até. Então esse é uma novidade aí que em breve a gente vai estar conversando mais a respeito dessa novidade, desse compartilhar de saberes aí para empreendedoras, para futuras empreendedoras ou até mesmo para consumidoras que desejam saber mais, né, a respeito de como se faz, da onde se vem, de produzir mesmo, né, aprender esses saberes, tá? Bom, mas de todo modo eu vou começando então, que já é 4h05, vou contemplar quem já tá aqui na live com a gente. Também fica gravado, como todas as lives anteriores. A gente iniciou na semana passada, então essa é a quarta live, é o nosso quarto chá das 4. E aí tem todas também, é meio que uma linha do tempo, né, vindo falando de Feito Alma, trazendo receitas, enfim, vários conteúdos diversos. Então, quem quiser acompanhar também as lives anteriores, já estão salvas, gravadas aqui no Instagram, e pode também beber dos outros conteúdos que já foram compartilhados aqui, tá bom? Vamos começar então. Cadê? Vamos lá. Acabei subindo aqui o roteiro da outra live. Eu sou a Naira, eu sou ecoempreendedora aqui na Feito Alma, sou a produtora, me considero alquimista, né? Fazeres, né? As transformações que a gente faz com determinada matéria-prima, um produto, como é que a gente transforma isso, né? Então, eu me considero uma alquimista, empreendedora por natureza aí na Feito Alma, que existe desde 2018. A Feito Alma é uma pequena empresa de cosmético natural e artesanal. Nasceu em 2018, a gente já está indo para o 4º ano de trabalho da Feito Alma e mais de 5 anos de estudos, meu pessoal, Naira, nessa área, tá? Então, a gente vai começar, o tema é o empreendedorismo, os cosméticos naturais, os desafios e oportunidades na área. A gente vai começar a falar sobre as oportunidades, sobre as coisas boas, né? Como é que esse mercado tem reagido, como é que a gente tá lidando, seja como consumidor, que eu acho muito legal a gente saber, né? Estar ciente dessas informações a respeito da cosmética natural e desse universo, e seja também para empreendedoras, ou futuras empreendedoras, né, ou simpatizantes da área aí, tá? Então eu tenho aqui uma colinha, eu vou falando com vocês, vou contextualizando, mas eu também gostaria, como tem dados, números e percentuais, eu vou estar dando uma colada aqui para poder passar bem certinho para vocês e também não tá errando aí nenhum tipo de informação, tá bom? Vamos começar agora.
Então, oportunidades do nosso mercado de cosmético, tá? O mercado de cosméticos naturais, não sei se vocês já perceberam, mas ele tem crescido e muito já há alguns anos e tende a continuar crescendo cada vez mais. De acordo com um estudo da Grandview Research, esse mercado a nível global deve atingir 48 bilhões de dólares até 2025. É um aumento de 5%, isso eu estou falando de nível global e de todo um mercado que ele é registrado, né, que se consegue palpar o registro desse crescimento, dessas vendas, tá? E esse valor é em comparação ao ano de 2019, onde foi feita a última pesquisa, tá? E por que? Eu já vou falar pra vocês, porque de 2019 e agora, né? A gente teve esse gap aí de pandemia no meio, né? 2020 e 2021. E acredita-se que o movimento se dá, obviamente, por uma preocupação atual, esse crescimento, né? Por uma preocupação atual, principalmente graças a novas gerações que estão cada vez mais se sentindo responsáveis, conscientes, atentas e querendo beber de informações acerca do que estão consumindo. Da onde que vem esse produto, quem é que produz esse produto, quais as matérias-primas que são utilizadas, como é feito, por exemplo, processo de produção, de testes, por exemplo, em animal ou não, trabalho escravo. Isso não só no nosso universo aqui de cosmética, mas isso engloba uma conscientização de maneira geral de consumo, seja na moda, seja através dos alimentos. Os alimentos ainda menos, né? A gente ainda trabalha, tem as complicações daí, a dualidade ali com fast food e tudo mais, já se fala muito dos malefícios, mas ainda se percebe, né, essa conscientização mais em bens de consumo materiais, como a moda, por exemplo, né, a produções de outros itens, de objetos, e a cosmética, esses produtos naturais, né, o que eu tô passando no meu corpo, da onde ele vem, como é que ele vem, também entra dentro dessa conscientização, que tem muito a ver com a nova geração, que está muito atenta, né? Que está totalmente informatizada, a atualização rápida, né, via internet. Então, graças a essa nova geração, a gente está tendo essa crescente também, essa tendência. A pandemia também serviu de um catalisador para essas diversas tendências que vinham crescendo nos últimos anos, tá? E a procura dos produtos ecológicos, manufaturados a partir da matéria-prima natural, orgânica, vegana, é o boom, é uma delas, tá? Agora, uma outra pesquisa eu vou trazer para vocês. Uma pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group no final de 2020, com mais de 3 mil pessoas, de 8 países diferentes, mostrou que 70% dos participantes estão conscientes de que a atividade humana ameaça o meio ambiente. 70% dessas pessoas de diversos países com culturas diferentes, né? E que então estão mais conscientes agora, pós-pandemia do Covid-19, do que anteriormente. E 75% desses entrevistados, dessas 3 mil pessoas, consideram as questões ambientais tão preocupantes quanto as questões pessoais relacionadas à sua saúde. Ou seja, já existe também, olha que percentual significativo, né? Uma consciência harmonizada, tipo, de dentro da minha saúde, mas também de fora, da saúde do meu ambiente, da saúde do meu planeta, e como isso, de fato, está conectado, está interligado, né? Bom, esse padrão de comportamento afeta diretamente as escolhas, então, desses consumidores gerais. E também está presente, que nem eu estava falando, no mercado da beleza, e o segmento dos cosméticos naturais é um dos mais afetados, né, um dos mais visados. As marcas artesanais, como a Feito Alma, produtos de composição natural, acondicionados em embalagens, com simplicidade, com sustentabilidade, fazem esse contraponto, esse questionamento, né? Então eu tô ligada no que, como é que é essa embalagem, ou esse descarte, né? Muitos dos consumidores já estão pensando como é que eu descarto, para onde que vai, o que é esse lixo, né? Então bate de frente com a gigante indústria da beleza, né? Da tradicional, convencional, gosto de chamar que é a mais convencional, né? Os números das empresas do segmento Clean Beauty, que em inglês, né, a tradução livre, assim, a beleza limpa, né, então uma beleza mais sustentável, mais ecológica, mais natural, apresenta um crescimento exponencial no nosso país, no Brasil. Na esteira dos cuidados com a saúde, impulsionados pela pandemia, que, mais uma vez, né, falando sobre a pandemia, o quanto surgiu questionamentos e reflexões, né, acerca de nossos hábitos, dos nossos consumos, né, a maior consciência dos consumidores foi eliminar, então, ingredientes ruins da rotina e
também, a partir daí, eliminando esses ingredientes ruins da sua rotina, dos seus produtos, do seu consumo, começando a ter um olhar mais atencioso para, então, o bem para o meio ambiente. Mais uma vez, esse ciclo, né, esse círculo aí sustentável do de dentro para fora, do de fora para dentro, né? E aí, mesmo com as quedas em vários setores na pandemia, que a gente teve, obviamente, também muitos setores prejudicados, né? Por conta dos recessos e tudo isso que a gente viveu na economia. Mesmo assim, a busca por produtos do skincare natural tem aumentado muito. E de acordo com um estudo do Legado da Quarentena, da BTG Pactual, o setor de saúde foi um dos que mais cresceu nos últimos meses. E o nicho do skincare foi o segundo mais significativo, sendo buscado mais de 66% no Google. 66% a mais, digo, né, no Google nesse período da pandemia, tá? Então, o primeiro ensinamento que a gente tem aqui, eu faço muita relação, assim, até trago como exemplo a Feito Alma, né? Foi muito desafiador na época a gente passar pela pandemia. Eu acho que pequenos empreendedores, principalmente, na verdade, todos os empreendedores, as grandes marcas, as pequenas marcas, mas nós, enquanto estrutura menor mesmo, né, passamos com o desafio de ter que se reinventar no online, né? Como é que a gente consegue angariar uma fatia de tanta informação nesse universo online para transformar o nosso negócio que antes era físico, no nosso caso, da Feito Alma e de muitos empreendedores e empreendedoras que eu conheço, o de fazer feiras, o de estar em lojas físicas, né? O mesmo de sair vender, enfim, dessas relações, né, com o próprio público, com os consumidores, de ter caído isso na pandemia. A gente teve que se reinventar de como é que vai trazer esse produto para um 100% online, apesar de também o online, o e-commerce, os marketplaces, isso tudo ser uma tendência, né, mas a pandemia a gente sabe que isso estourou, né. Então o primeiro desafio foi esse, né, aí a partir desse momento, de a gente se ver desafiado com relação às estruturas, às vendas de produto e tal, veio algo que foi muito orgânico, né, existiu esse desafio do empreendedor, mas algo organicamente foi acontecendo que foi uma cascata de reflexões de nós, da humanidade, acerca da nossa saúde, acerca do planeta, acerca das nossas relações, dos nossos hábitos de consumo. Um exemplo também muito simples foi que pessoas que, por exemplo, passavam o dia fora, às vezes trabalhando, à noite estudando, ou na academia, ou enfim, com as atividades externas, quando se viram dentro de casa, começaram a observar a quantidade de lixo que se produzia. Porque antes essa pessoa, ela comia fora, ela comprava todas as coisas de fácil acesso fora, era o café, era isso, era aquilo. De repente ela estava fazendo isso tudo dentro da casa dela e ela começou a observar, e eu vi isso muitos relatos de muitas pessoas, como que era essa quantidade de consumo na sua própria casa, onde ela teve que começar a fazer, a desembalar, comprar, né? E foi observando esse lixo, e muitas das pessoas não sabiam muitas vezes nem o que fazer com esse lixo, de ter essa inteligência de separação, de saber, né, como é que... É um exemplo muito simples, mas que foi aí que as pessoas começaram a ter que lidar com o seu consumo e com os seus hábitos. Então, o lixo eu gosto de falar porque é um exemplo simples e que impactou muitas pessoas, assim, de tipo, meu Deus, sério que eu produzo isso tudo de lixo em uma semana? Sim, eu não vejo, porque eu tô comendo num restaurante, que é ele que descarta o lixo, porque eu tô indo na loja que descarta, porque eu tô tomando meu cafezinho no copinho, e daí eu jogo lá no meu trabalho e não vejo, a profissional da limpeza que vai lá e recolhe, que joga isso no lixo. Então, muito simples, mas é um exemplo, né? E essa cascata de várias reflexões, então, se começou a predominar muito fortemente, depois a gente falando de saúde, trazendo, né, isso foi uma pandemia sanitária, uma situação sanitária, então a saúde, ela estava em foco em todos os lugares, né, então se começou ali a se observar essas relações muito mais com a nossa saúde, com a saúde coletiva e com a saúde, consequentemente, do planeta. Então eu digo que a pandemia, ela veio sim para nos ensinar muita coisa. E o exemplo que eu queria dar da Feito Alma é que, apesar dos desafios, que nem estava falando lá atrás, de se reinventar, de buscar esse lugar no meio da internet, com tanta informação para esse empreendedor, para conseguir continuar a sustentar o seu negócio, que foi o que eu passei em 2020, 2021 e tantas outras empreendedoras e pessoas passaram. Mas o que eu quero dizer é que, ainda assim, a pandemia contribuiu organicamente para essas conscientizações naturais. E eu digo, a minha experiência própria foi que a pandemia, felizmente, né, porque eu posso dizer, claro, felizmente no meu negócio, eu não sofri quedas bruscas.
no ano de 2020, não obteve uma queda, se manteve, né? Também não teve muito crescimento, né? Mas se manteve, conseguiu se sustentabilizar. Por quê? Porque existia essa conscientização, essas responsabilidades, estava existindo esses estímulos aí conscientes acerca do consumo, né? E aí, em 2021, ainda em pandemia, a gente conseguiu ver um crescimento nessa área, que foi o que muita gente passou aí de crescimento, e várias marcas, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados de marcas nacionais bem legais, acerca de crescimento, de percentual e tal. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu troco com outras empreendedoras, a gente fala a mesma coisa, né? Que ainda assim, com a pandemia, com vários setores prejudicados, o que eu quero dizer é que esse nicho de mercado, a cosmética natural, os veganos, né, os orgânicos, né, houve esse crescimento por conta de uma conscientização também coletiva, que foi muito orgânica, na verdade, né? Foi por uma situação da vida mesmo, né? De, como é que eu posso dizer? Não obrigado, quase que uma obrigação, as pessoas, né, quem começou a realmente ter acesso, a se ver nesse lugar, se questionando e refletindo sobre, e aí o que eu quero dizer sobre essas crescentes, essas oportunidades do mercado. Então a pandemia acabou contribuindo nesse sentido, né, e claro que em muitos outros não, né, gente, mas aqui a gente tá falando de uma temática, né, de um conteúdo relacionado a esse universo. Vamos lá, vamos continuar então. Segundo os dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC, os atributos mais importantes para aqueles que compram então os produtos de beleza e cuidados pessoais preferem 40,2%, né? Os dados gerais aqui preferem então que dentro desses produtos vão priorizar o uso de ingredientes naturais. 17,6% prioriza o respeito e a responsabilidade com o meio ambiente. Então, a gente vê primeiro assim, o que eu tô passando em mim, essa saúde pessoal, né? Ingredientes naturais. Depois, eu tô falando que eu tô querendo saber como é que é esse respeito, esse respaldo ao meio ambiente. E depois, entre 8% a quase 16%, as pessoas pensam também sobre a reutilização das embalagens recicláveis ou as compensações, né? Então, mais uma vez, também estão pensando nesse meio ambiente, nesse descarte e tal. Isso eu acho fantástico, porque é ainda um dado, uma pedagogia, né? É um trabalho que a gente tem que fazer muito ainda sobre a conscientização dos descartes, dos lixos e tal. Mas eu vi o quanto ainda, né? Falei ali o exemplo também da pandemia com relação a isso, o quanto isso também mudou, né? Como as pessoas estão cada vez mais conscientes. Segundo a ABPEC ainda, os consumidores estão mais críticos, tanto quanto o modelo de atuação das empresas, então também estão em cima dessas empresas, como os produtos ofertados por elas, a forma que são produzidas, que nem eu falei anteriormente, e os ingredientes, quais são feitos os produtos, a composição e também as embalagens. A forma como as pessoas buscam os produtos para uso pessoal e autocuidado está mudando, e há um aumento de engajamento nas escolhas que priorizam a saúde do corpo e do planeta. Informa ainda sobre essa matéria. Aqui no Brasil, as empresas que trabalham no segmento relatam salto de crescimento de 2020 e de 2021. Olha que legal, tem planos para expandir os negócios ainda no ano de 2022. E é o caso, agora eu vou começar a falar sobre algumas referências de marcas nacionais grandes que tem uns cases bem, bem positivos. É o caso da Simple Organic. Não sei se vocês já ouviram falar em algum shopping, às vezes vocês já tenham visto um quiosque dessa marca, muito legal. É uma empresa de cosméticos naturais veganos e orgânicos fundada pela Patrícia Lima. Vamos lá, a Simple Organic foi lançada no São Paulo Fashion Week em 2017. A marca nasceu com a experiência da publicitária e com a maternidade dela. Ela fala assim: comecei a questionar muito o que eu estava deixando para minha filha como mãe. Qual era o meu legado? Eu via que estava fazendo parte de um mercado que era descarte, diz então a fundadora Patrícia. E ela trabalhava com moda antes de abrir a empresa, e eu me identifico com ela. Eu trabalhava com moda antes de abrir na Feito Alma, e eu sentia também muitos desajustes, muitas agonias, angústias relacionadas ao mercado da moda, à massividade, à exploração e por aí vai, né? 4 anos depois do lançamento da Simple Organic, a marca foi comprada pela Hypera. Eu não sei se fala assim, Hypera, a maior empresa farmacêutica do Brasil. Ao todo, a Simple Organic recebeu 16 propostas de compras já. Ainda no ano de 2021, a Simple Organic cresceu 300%.
nos canais digitais. O faturamento somou 34 milhões. Isso, né, claro, daí a gente fala dos digitais também por conta lá da pandemia e tudo isso, né? O quanto cresceu fortemente o mercado da marca. Para esse ano, a companhia projeta um aumento de 150% no e-commerce e além das 27 lojas físicas que ela já tem espalhadas pelo Brasil todo. É muita coisa, né, gente? Ainda mais se a gente compara com outros nichos de mercado. Então, muito especial. Agora eu vou dar um case de outra marca que chama Care Natural Beauty, fundada em 2018 pela Patrícia Camargo e a Luciana Navarro. Também eles colhem resultados bem legais, bem positivos. Então vamos lá, um pouquinho da história delas. A desilusão de uma das empreendedoras com o mercado cosmético tradicional somada a um processo de quimioterapia da outra, também me identifico porque tive uma questão de saúde que eu contei para vocês na live anterior, né? Que não permitia, né, o uso de produtos convencionais, né, ela fazendo a quimioterapia. Então se juntaram e transformaram a marca do que é hoje. A Care Natural Beauty cresceu 310% de 2020 para 2021 e 300% de 2021 para 2022. Em fevereiro desse ano, a empresa ainda recebeu uma segunda rodada de investimentos. Então também está aí no auge, né, dos investimentos, dos investidores de crescimento. Muito legal. Então, eu falei um pouquinho para vocês do cenário, como é que tá essas perspectivas, né, de crescimento a nível global e a nível do nosso país aqui, e trouxe alguns cases de algumas marcas bem bacanas. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre essas marcas, é a Simple Organic e também a Care Natural Beauty. A gente fez um review aqui sobre o mercado de cosméticos naturais, de maneira global, de maneira aqui no nosso país, nacional, e a gente trouxe algumas informações, alguns números a respeito de resultados. Bem legal. Agora a gente falou das oportunidades desse mercado, né? E por que onde que, né, então a Feito Alma também trouxe alguns exemplos aqui nossos, né, de crescimento, das oportunidades. E agora eu vou linkar aqui com relação a por que eu tô trazendo também essas informações, compartilhando, né, acerca disso. Porque como eu falei lá no começo, a Feito Alma tá entrando, né, já faz parte desse nicho também de infoprodutos, né, trazendo, compartilhando aí saberes a nível presencial, físico, né, ou também os cursos online. E em breve a gente vai estar lançando aí um curso 100% online para pessoas que querem empreender nessa área, tá? Mais especial ainda. Mas eu vou só deixar assim, por enquanto, de lance, que logo mais vem mais informações, tá? Mas pra gente começar a beber dessa história, desse universo, desse mercado, pra gente começar a compreender e também se animar com ele, porque ele é muito aquecedor, né? Ele é muito forte, tá? Agora vamos lá. Toda oportunidade também tem os seus desafios. Agora eu vou trazer para vocês um pouco das informações dos desafios mesmo, que essa área também sofre, tá? Um deles eu gosto de falar isso, eu sempre gosto de falar essa frase. Não é porque é natural que não faz mal. Aqui eu digo relacionado ao meio ambiente, mas também ela serve para nós enquanto consumidor. Não é porque é natural que não faz mal. Então, tipo, então eu vou passar, então eu vou usar, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Não. De tudo a gente precisa de conhecimento, de informação, né? De saber como proceder com um produto, com uma formulação, e por aí vai, tá? E por que eu falo isso relacionado ao meio ambiente, tá? Tem uma frase aqui que eu tirei da Patrícia Lima, da Simple Organic, que eu falei antes, que eu achei bem legal. Ela fala assim: a beleza limpa, ela tem um teto. O Clean Beauty, né? A gente não pode tirar tudo da natureza. Só que a gente vem para um movimento de tecnologia muito grande nos próximos lançamentos de produtos. E aí, o que é o legal? É onde você tira as matérias-primas da natureza, tá? Essa é a revolução também do futuro, né? Onde a gente extrai, porque também tem tudo um teto, temos um limite, porque é natural, então a gente também tá extraindo, fazendo essas extrações da natureza, certo? Então a gente tira, mas também reproduz com viés laboratorial, que é essa tecnologia, essa biotecnologia, tá? E então a gente transforma, a gente consegue multiplicar e acessibilizar esse produto, né? Então eu acho fantástico unir a natureza com a tecnologia, né? A biotecnologia, para então a gente trazer mais soluções, né? Acerca das extrações de matéria-prima e também de acessibilidade, de custos também para isso chegar até o consumidor. Sou do Paraguai, estou querendo mudar para o Brasil, gostaria de saber como estão as legislações para a nossa área. Faço fitocosmética natural, faz 5 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, então,
mais pro final, vamos falar. Falei, né, da biotecnologia que cresce. Então, a gente entende que é por esse caminho que conseguimos chegar a preços que sejam interessantes para o consumidor, que é isso que eu estava falando para vocês. Trazer a biotecnologia, conseguir multiplicar essas propriedades, né, esses extratos, né, dentro de unir mesmo a tecnologia com a natureza, isso é fantástico. A gente vai avançar muito em vários sentidos, né? Valores, né, acessibilidade, a conscientização, a sustentabilidade ambiental e tudo isso, tá? E vamos lá. Então tá, um dos desafios aqui, o primeiro é com relação a essa extração, a esse teto, né? Então a gente tem aí essa conscientização com relação ao que a gente está consumindo também, tá? Outro desafio nesse setor é a alta tributação. O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético é o terceiro com maior taxa de tributação no nosso país. Que gera desafios, então, para os resultados financeiros, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, né? Que é onde a gente se encaixa aqui. Então essa tributação dela existe desde lá da matéria-prima, né, gente? Que vende, consome, depois, se essa matéria-prima já foi transformada e por aí vai, essa cadeia, né? Setor atrás de setor, né, de bases de produção, essa cadeia de produção, ela só aumenta, chegando até nós, produtor, que ainda vai produzir de fato o produto, e aí demanda, né, da embalagem, do rótulo, né, de várias questões, para entregar até o consumidor final. Então isso é uma coisa que a gente tem que lutar bastante para começar a transformar, tá? Outro desafio que a gente sofre ainda muito, porque é um mercado que está crescendo, né, a gente trabalha, como eu falei antes, né, ainda muita pedagogia, muito ensino, muito compartilhar, né, dos benefícios do que é se consumir um produto natural, mas a gente compete muito ainda, um dos desafios é as marcas convencionais, né, grandes que estão aí no mercado, né, posso citar Natura, Boticário, enfim, que não são necessariamente marcas naturais, né, mas elas possuem apelos e marketings conceituais acerca de produtos naturais e tudo isso, né? E isso acaba batendo bastante de frente com o micro, né? Pequeno, médio empreendedor, né? Então, esse é um desafio com certeza bem grande. Vamos lá, a matéria-prima. Por que a matéria-prima é um desafio? Porque ter acesso a matéria-prima de qualidade e quantidade é um desafio no Brasil. O Brasil é um país que incentiva pouco os produtores dessas áreas e muita matéria-prima de qualidade incrível, muita matéria nossa, nacional, vai para fora. E a gente, por mais surreal que pareça, às vezes acaba precisando importar coisas que saíram aqui do Brasil, que era de origem brasileira. Então veja só isso, né? E ainda pagar o preço da importação. É uma loucura, mas isso acontece. O Brasil e os nossos países vizinhos aqui da América Latina são grandes fornecedores de insumos, como muita coisa, né, no nosso país, né, gente? A gente sabe que fornecemos muito insumos para marcas de cosméticos estrangeiras, então sai muita coisa boa, ou às vezes o melhor, né, o de melhor qualidade acaba indo lá para fora, e nós, pequenos produtores ou produtores, médios produtores, enfim, acabam não tendo tanto acesso, né, não tendo acesso, né. E apesar de o Brasil ter uma vasta biodiversidade, né, gente, hoje nós somos detentores de 6 biomas diferentes no nosso país, o ingrediente por si só também ele não é suficiente às vezes, né, só ter acesso à matéria-prima, mas a gente precisa às vezes, principalmente quando a gente se fala de indústrias um pouco maiores, né, que já tem essa tecnologia, essa complexidade de formulação, né, essas empresas precisam formular, transformar essa matéria-prima em princípio ativo, então, dos produtos, né, para os produtos em geral. Então, depois ainda de conseguir a matéria-prima, as pessoas, muitas vezes, precisam importar a tecnologia para conseguir transformá-la em um produto. Ou seja, porque também existe esse déficit de tecnologia aqui no nosso país. Então, são duas complexidades bem desafiadoras, tá? A cadeia de suprimentos também é desafiadora. É preciso encontrar fornecedores que estejam em consonância com a proposta da sustentabilidade das marcas. Exemplo, aqui na Feito Alma, eu gosto muito de trabalhar, sempre que possível, com produtores locais. Além de eu incentivar, né, e fortalecer a
a produção local, a economia local, eu consigo ter um acesso direto com esse produtor, né? E às vezes conhecer o espaço onde ele produz, ter uma relação um pouco mais próxima, o que me garante saber de onde que vem a minha matéria-prima. Então tudo que eu consigo mais próximo, por não ter tanta complexidade também de formulação, como a formulação ela é mais simplificada, para também estar dentro do 100% natural, simplificada, orgânica, artesanal, né, no caso. Então, esse é um ponto positivo para quem é artesanal e tudo mais. A gente consegue também se relacionar com outros pequenos produtores artesanais e regionais e conseguir ter essa linha, assim, de identificação e de conhecimento acerca do matéria-prima que a gente está utilizando. Então, isso é muito legal. É o que a gente passa aqui, por exemplo, na Feito Alma, sabe? Bom, mas é isso, é um desafio encontrar então fornecedores, né, em escalas maiores, de marcas maiores, que estejam alinhados, assim, 100% com a proposta da empresa, né, da sustentabilidade, das marcas em gerais, né, que são fiéis aos naturais, à sustentabilidade, tudo isso, né. E é o produto como um todo, em toda a cadeia de insumo. Então, vai ser a matéria-prima, como é que é feita essa extração, a produção, por exemplo, quando é orgânico, né, a produção em si, como é que é essa mão de obra de produção, se é saudável, se é de qualidade, né, se tá tudo dentro da lei. Então daí a produção, aí depois a embalagem, a logística, os rótulos, os frascos e por aí vai. Então é uma cadeia de complexidade também que você tem que ir se organizando, né, e tendo que ter acesso então a esses produtores, a esses canais, para conseguir ter aí um produto 100% ou muito próximo de 100% com relação à sustentabilidade, à ecologia, aos conceitos aí que a gente quer, né, da marca, tá? Outro desafio que aparece bastante aqui são a divulgação e o marketing, né? Por quê? Porque a gente sabe que o mundo, não do clean beauty, né, cresceu muito, que nem a gente viu aqui nos dados, né? A cosmética natural, a skincare natural e tudo isso, a conscientização, mas o mercado de divulgação e marketing da cosmética em geral, de produtos de higiene em geral, das makes, das maquiagens, né? Então a gente vê que é muito maçante, né? É um nicho de mercado que ele só cresce, e a gente tem muita oferta, né? Então essa divulgação, esse nicho de divulgação e de marketing, ele acaba sendo bastante massivo, ele tá saturado. Então é um dos desafios também, porque além de ele estar saturado, o desafio de quem vende, quem é um produtor, quem é uma pequena ou uma empresa já maior de cosmético natural, tem o desafio também de vender e ensinar, educar as pessoas do porquê utilizar, né? O porquê é importante utilizar esse produto, é uma pedagogia, né? Eu digo assim, um exemplo da Feito Alma, muitas vezes a gente vai fazer feira em locais e feiras e eventos, né? E eu digo assim, sei lá, de 100 pessoas que passaram ali nesse stand, 70 delas foi, nossa, que legal, olha isso que diferente, muitas nunca nem tiveram contato com um produto natural, um sabonete natural, uma coisa, enfim, né, diferente. E aí 70% dessas pessoas passaram ali e houve uma pedagogia, uma educação, um compartilhar de saberes. Olha, isso é feito assim, isso vem dessa forma, essa composição é para isso, essa é para aquilo. Você utiliza dessa forma, por exemplo, um shampoo sólido. As pessoas não estão acostumadas a ver shampoo sólido, shampoo líquido dentro de um frasco e tal. É assim que eu uso desde pequenininho, né? Então existe também aí um ensinamento, compartilhar, é uma reeducação às pessoas, né? E aí 70% passa nisso. Então faz parte de um diálogo, de uma divulgação, de um marketing que se torna ainda mais desafiador porque ele não tá pronto. O consumidor, ele também não tá pronto, assim, pronto para consumir esse produto diferenciado, né? Então a gente tem esses desafios também de compartilhar conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui na Feito Alma e sempre procura fazer, né? Compartilhar o conhecimento para as pessoas começarem também a beber desses conteúdos, dessas informações que são riquíssimas, e aí começar a transformar hábitos, começar a transformar compras, começar a empreender diferente, enfim, por aí vai, tá? E aí, uma coisa assim sobre o marketing e a divulgação, eu quero falar sobre greenwashing, que é a prática da falsa sustentabilidade. Então, se usa esse termo, assim, que está cada vez mais comum. Então, muitas campanhas de marketing agressivas, de divulgações institucionais, de marcas, assim, que não são veganas, grandes marcas, né?
que não são veganas, não são orgânicas e não são naturais. Também a gente falou isso, acho que foi na primeira live. A gente falou sobre isso, sobre as diferenças de produtos, né? Produto natural, produto orgânico, produto artesanal e produto vegano. Bem legal para quem quiser acessar lá a primeira live, que a gente falou sobre isso. Então, como também o mercado convencional da cosmética natural, da maquiagem, enfim, acabou se apropriando desses selos, acabou se apropriando dessa onda, né? Desse crescimento acerca do vegano, do orgânico, do natural e tal, e começou a colocar lá os selinhos, né, nos seus produtos. E aí, para um consumidor leigo, enfim, né, que não tem um entendimento, até nós, assim, que tem um entendimento técnico, né, e você olha lá uma composição de um produto, você muita coisa você não consegue nem ler, né, de tão desafiador que é, um monte de coisa lá ruim. Mas, enfim, que se apropria aí desses selos, porque colocou um extrato X, mas, assim, a concentração dentro desse produto é mínima. E por aí vai, sabe, gente? Então, esse greenwashing, que é um termo aí para falar sobre essas falsas, né, falsos selos, falsos conceitos aí que muita gente se apropriou também. Então, esse também é um desafio que a gente encontra no mercado, porque acaba batendo aí de frente, então, com grandes indústrias e que ficam aí disputando, né, com relação a esse segmento. Mas vamos lá, o que eu queria passar para vocês era isso. Eu trouxe várias oportunidades, informações, né, a respeito de como é que tá esse mercado. Para quem tem interesse, né, de empreender ou de saber mais no universo do cosmético natural, da saboaria, enfim. Para quem quer saber um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais com relação aos segmentos do artesanal, do vegano, do orgânico e tal, que às vezes se mistura e acaba se confundindo, às vezes pode ser tudo uma coisa mesma só, pode estar tudo no mesmo produto e às vezes não tem nada a ver. Tem a live 1, tá? Que fala mais sobre isso, assim, sobre essas diferenciações da cosmética. E aí na live 2, gente, eu esqueci o que eu falei na live 2. Ai, gente, claro, eu falei sobre aromaterapia. Aí na live 2 a gente vai falar sobre aromaterapia, sobre o uso dos óleos essenciais. Eu sei que para muitas, às vezes, que já acompanham aqui, já tem uma familiaridade, às vezes já são aromaterapeutas e tal. Mas lá também eu dou uma receita de um perfume natural, 100% natural. Bem legal, bem gostoso, mais especial para as mulheres esse perfume. Vai trazer uma autoestima, um bom humor, um estímulo bem gostoso, assim. Então, tá lá essa receita, salva. E aí, agora, nessa segunda-feira, aí eu trouxe um pouco a história da Feito Alma. Então, como é que isso tudo começou, num processo mesmo de transformação pessoal, até chegar aqui como, né, no início da Feito Alma, que eu digo que ela veio até muito antes de ser parida, de nascer, ela já existia por contas de processos mesmo, pessoais que eu fui passando até chegar nela. E hoje, então, eu trago um pouco mais sobre o mercado do empreendedorismo, da cosmética natural, desse universo e como é que tá esse cenário a nível global e também a nível nacional e as nossas oportunidades e os desafios para a área, tá bom? Tudo isso para dizer também que em breve estarei lançando mais um material, mais um produto online com formação aí para pessoas, para mulheres, principalmente que queiram e desejam empreender nessa área. Então fiquem ligadas. Ela fala sobre a legislação na área, que é um assunto bem importante, que eu vou trazer, na verdade, uma live só sobre isso, pra gente falar mesmo sobre essa legislação, os desafios também, as oportunidades nesse mercado. Inclusive, eu acho que vamos ter uma convidada para essa live que vai ser bem legal, tá? Também já aí dando mais caldo para essas empreendedoras ou para pessoas que estão interessadas, para consumidores, para entender melhor também. Tá bom, minha gente linda? Mas se alguém mais quiser falar alguma coisa, é essa hora. E aí, senão a gente vai se despedindo daqui com o meu chá sempre gelado, já no final, que eu fico falando, esqueci de tomar meu chá. Mas agradeço demais mais uma vez quem esteve hoje aqui, quem esteve nas outras lives também. É sempre muito gostoso vir aqui bater papo, tomar chá e trazer esses saberes, né, compartilhar essas informações com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai fazer o encontro na segunda-feira, de certeza. E na terça e quarta-feira, que seria na outra quarta também, que teríamos a live, estaremos em gravação, que tem a ver com esse projeto novo que vai chegar. Então, não vamos nos esperar na quarta-feira, mas daí lá pra frente também vou anunciando como é que a gente vai fazer da agenda das próximas lives, tá bom? Beijo grande, gente. Gratidão e lindo restinho de dia pra vocês. Tchau!